Oi gente, tudo bem? Typezone aqui com vocês. E aí, você assistiu The Umbrella Academy no Netflix e ficou pilhado, hypado pra ler o quadrinho? Eu também. Então vem comigo que eu te conto. Bom, vamos falar um pouquinho então do gibi The Umbrella Academy. Eu vou dizer pra vocês que quando é a primeira vez que eu li esse gibi, ele não me interessou. Eu achei assim meio viagem, nossa, um macaco falante ali, uns moleque com poder, e aquilo não me conquistou. Eu preciso dizer pra vocês que depois que eu assisti o seriado, aí sim eu comecei a gostar. Foi uma das poucas vezes em que, pra mim, na minha opinião, o seriado é melhor que o quadrinho. Por quê? Porque o seriado, na minha opinião, tá, gente? Ele trabalha melhor os personagens, né? Ele consegue construir melhor o personagem e tu acaba te afeiçoando, né? Tu chega até a ter aquele teu personagem favorito. Coisa que acaba não acontecendo no quadrinho, porque o quadrinho ele passa muito rápido, assim, nessa questão, né? As informações são muito jogadas, assim, já vai acontecendo a história, né? E vamos falar então de como é que vocês podem ter acesso a esse quadrinho importado de uma forma mais barata, né? Procurando então, nós estamos em agosto de 2020, procurando pela internet, dê uma olhadinha no site da Amazon, né? O primeiro volume, que seria a de Apocalipse Suite, né? Que é uma capa branca ali, depois eu vou botar para vocês a imagem ali. Ele tá por R$ 79,00 em inglês, português eu não achei, tá em falta, tá? A outra opção, né, é vocês assinarem o serviço Kindle Unlimited, também da Amazon. No primeiro mês é gratuito, e aí tu tem acesso às primeiras edições desse, que equivaleria ao encadernado número 1. As edições vão estar separadas, tá? Vão estar por issues, que são edições, né? Certo? Então ali é uma boa ideia, né? Para quem não quer não pode gastar ou não quer gastar, poder ler assinando o Kindle. Você não precisa ter o aparelho, né? Você pode ler no celular. Você pode ler no computador ou num tablet. Das três opções, eu só não tentei no celular, porque meu celular é ruim. Mas, pra mim, o que funcionou melhor foi o tablet, tá? Mas só pra vocês saberem que dá pra fazer sim. Dá pra ler sem ter o aparelho. E até é bom, porque a leitura no aparelho é bem ruim, tá? A leitura de quadrinhos no Kindle, nesse mais comum, é muito ruim, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho da estrutura, que tipo de estrutura do inglês aparece nesse quadrinho, que tipo de expressões a gente vai ver, né? Ele é um quadrinho que ele usa bastante recordatório, né? Ele usa bastante a técnica de um personagem ir falando o que aconteceu no passado e tal. Para isso, ele vai usar duas estruturas, tá? A mais conhecida é a estrutura do passado simples ou simple past. É aquele que a gente bota os verbos no passado, né? Por exemplo, quando eu tenho um verbo regular, eu boto ed, I worked, né? Ou então, se é irregular, ele muda. I went, que é o passado de go, é aquele que tem o did, tá? Isso é o simple past. Ele vai usar também outro tempo verbal que é muito comum também para contar histórias, que é o past perfect, tá? Toda vez que tu vê o had seguido de um verbo no particípio, naquela terceira coluna dos verbos irregulares, isso é o past perfect, né? Por exemplo, ó, I had gone, I had been, ok? E para que serve esse past perfect, né? O past perfect nada mais é do que são duas
situações no passado, só que uma aconteceu antes da outra. Confuso? Calma, olha só. Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei no banco, ele já tinha fechado. Vocês concordam comigo que são duas ações no passado? A primeira ação, eu cheguei no banco, a segunda... Quer dizer, não vamos botar em ordem, mas duas ações, ó. Cheguei no banco, já tinha fechado. As duas estão no passado, né? Só que uma delas aconteceu antes da outra. O que aconteceu primeiro? Eu cheguei no banco, ele já tinha fechado. Essa aqui, né? Ele já tinha fechado. Então, essa ação, que quase que eu fiz o dedo do meio sem querer. Essa ação que aconteceu primeiro é o past perfect. Olha como ficaria essa frase no inglês. When I got to the bank, it had already closed. Certo? Então, esse had closed é o past perfect. E isso vai aparecer muito nesse quadrinho, tá? Além de past perfect, além de simple past, a gente vai ter também umas estruturas um pouco mais complexas usando os verbos modais. Eu já falei para vocês em outros vídeos dos verbos modais, aquele should, might, né? Could. Só que aqui a gente vai ter, por exemplo, ó, I might have been, I might have become, eu poderia ter me tornado, né? Eu até tô lendo aqui, tá? Eu anotei, ó, I could have been driven, tá? Então, geralmente são estruturas que tu vai usar para te referir a um certo arrependimento, né? Eu poderia ter me tornado tal coisa, isso poderia ter acontecido, tá? Então, isso também aparece nesse quadrinho. E, além disso, algumas outras expressões que a gente chama de phrasal verbs. O que é um phrasal verb? Hoje a gente já tá super gramatical aqui, né? Phrasal verb é quando eu tenho um verbo e uma partícula. E eu junto eles e transformo numa expressão, né? Por exemplo, um bem comum. Turn on, ligar, né? Turn off, desligar, tá? Então, aqui no quadrinho aparece figure out, né? Então, figure out, o que significa isso, né? Se dar conta, a pessoa se deu conta, figure out. Outro que aparece, to prove somebody wrong. O que é esse prove somebody wrong? É provar que alguém está errado, tá? Então, só uma dica, assim, de algumas expressões que vão aparecendo, certo? A leitura, eu não diria... Eu acho que ela estaria num meio termo. Ela não é muito fácil, né? Que nem lá do vídeo do One Punch Man, mas também não é muito difícil. Ela ficaria num meio termo, tá? Então, dica para esse quadrinho: assiste a temporada 1 e 2. No caso do primeiro, assiste a primeira temporada. Mas é legal ver as duas, tá? Assiste as duas temporadas do seriado e depois vai ler o quadrinho, tá? Que aí vai ajudar vocês muito. Ok, people? Very nice. E me conta o que você achou, o que você acha, se você concorda ou discorda comigo, se acha o quadrinho melhor, se acha a série melhor, qual é o teu personagem favorito? Meu é a Vânia, certo? Pessoal, muito obrigada de novo pela companhia de vocês. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, certo? Thank you so much.